Era o dia do casamento mais aguardado do ano em uma fazenda luxuosa no interior de Minas Gerais. Lara Albuquerque, de 27 anos, estava prestes a se casar com Renato Vasconcelos, diante de mais de 300 convidados da elite política e empresarial do país. Mas o que deveria ser um conto de fadas se transformaria em um escândalo que marcaria todos os presentes. Com um sorriso cruel no rosto, Renato interrompeu os votos e começou a revelar segredos íntimos de Lara, humilhando-a diante da família, dos amigos e até de autoridades que lotavam a capela da fazenda. O que Renato não sabia é que atrás dele estava o coronel reformado Augusto Albuquerque, pai da noiva, um homem que dedicou a vida inteira ao exército brasileiro e que jamais permitiria que sua filha fosse destruída diante de seus olhos. Naquela manhã ensolarada, a fazenda parecia saída de um cartão postal. Lara vestia um vestido rendado que havia pertencido à sua avó, herança de gerações. Era uma mulher independente, formada em direito, fluente em vários idiomas, advogada em ascensão. Tinha beleza, inteligência e caráter, virtudes que seu pai sempre cultivou nela. Renato, de 31 anos, era o tipo de homem que a sociedade apontava como o partido ideal. Bonito, rico, de família influente. Mas por trás da fachada de perfeição havia um manipulador narcisista. Para ele, casar-se com Lara não era um ato de amor, mas uma aquisição, um símbolo de status. Os dois haviam se conhecido em um jantar beneficente. Renato a conquistou com presentes caros, viagens e discursos apaixonados. Lara, fragilizada após o fim de um relacionamento difícil, acreditou estar diante de alguém confiável. Augusto, experiente, sempre desconfiou. Via que o rapaz só falava de dinheiro, poder e aparências, mas decidiu respeitar a escolha da filha. Na capela decorada com flores brancas, Renato parecia nervoso, mas sorria como se estivesse prestes a anunciar uma vitória pessoal. Lara entrou acompanhada do pai. Augusto lhe deu um beijo na testa e a deixou diante do altar. Da primeira fila, observava atento cada gesto. Quando chegou a vez dos votos, Lara falou primeiro. Sua voz saiu trêmula no início, mas logo ganhou firmeza. Cada palavra carregava verdade, emoção e esperança. Ela falou de amor, de companheirismo, de uma vida construída lado a lado, prometendo não apenas alegria, mas também força nos momentos difíceis. Alguns convidados se emocionaram profundamente, lenços foram discretamente levados para os olhos e até os músicos na lateral da capela pareceram prender o fôlego diante da intensidade do momento. Mas, quando Renato tomou a palavra, a atmosfera mudou de forma abrupta. O que deveria ser a resposta de um homem apaixonado transformou-se em uma encenação cruel. Com um sorriso frio, ele começou a desmontar, peça por peça, a confiança da noiva. Revelou inseguranças que Lara havia compartilhado em noites de confidências, momentos íntimos que pertenciam apenas ao casal. Cada lembrança foi transformada em arma, cada fraqueza em motivo de escárnio. Disse que ela não era suficientemente forte para ser sua esposa, que carregava um coração instável, que precisava de alguém como ele para ser corrigida. O choque foi imediato. Murmúrios percorreram os bancos como um vento gélido. Lara, atônita, sentiu o chão desaparecer sob os pés. Seu rosto perdeu a cor, as mãos tremiam e lágrimas silenciosas corriam pelas bochechas. Ela não conseguia mover-se nem responder. Parecia uma estátua de dor e incredulidade. E como se não bastasse, Renato lançou o golpe mais baixo. Em tom de desprezo, disse que ela deveria ser grata por se casar com alguém da importância dele, apesar de ser apenas filha de um militar aposentado. Ressaltou que sua família estava fazendo um favor em aceitá-la, como se ela fosse um peso ou uma mancha a ser tolerada. Um silêncio pesado caiu sobre todos. O ar parecia denso demais para ser respirado. Foi nesse instante que Augusto se levantou. Seu uniforme de gala reluzia sob a luz da capela, e seus ombros carregavam não apenas condecorações, mas décadas de respeito conquistado no campo e na vida.
Cada passo seu ecoava no mármore, como se fosse o som da própria justiça caminhando. Renato se virou e encontrou diante de si um homem que representava 40 anos de disciplina militar, liderança e honra. O olhar de Augusto, firme e gélido, atravessava como uma lâmina. Ele não levantou a voz. Não precisou. Com serenidade cortante, disse que ouvira cada palavra e que aquilo não era apenas uma afronta à filha, mas uma vergonha para todos os presentes. Deixou claro que nenhum homem, por mais poderoso que julgasse ser, tinha o direito de humilhar uma mulher daquela forma. Em seguida, voltou-se para Lara. A rigidez militar deu lugar a um brilho paternal carregado de ternura. Disse com firmeza: "Você não deve se envergonhar. Você é uma Albuquerque. E honra é algo que ninguém pode tirar de você." Aquelas palavras romperam o silêncio e ecoaram dentro de cada convidado. Um a um, levantaram-se em solidariedade. Primeiro, os colegas militares de Augusto, que sabiam o peso de sua voz. Depois, políticos, juízes, empresários que, constrangidos, reconheceram a gravidade da cena. Até familiares de Renato, incapazes de sustentar a vergonha, abaixaram a cabeça. Em poucos minutos, a capela esvaziou-se, deixando para trás apenas o som de passos apressados e um silêncio cortante. Renato, que antes exibia arrogância, agora permanecia isolado, exposto diante da própria crueldade. E Lara, mesmo em lágrimas, ergueu o olhar. Pela primeira vez naquele dia, não se sentiu sozinha. Foi então que Lara tomou coragem. As lágrimas escorriam quentes, mas sua voz saiu firme, como se naquele instante algo dentro dela tivesse finalmente despertado. Com um gesto decidido, retirou o anel de noivado de seu dedo e deixou que caísse no chão de mármore. O som metálico ecoou pela capela como um trovão, rompendo o silêncio pesado e arrancando suspiros de surpresa dos convidados. Ela se virou para Renato, os olhos marejados, porém ardendo em indignação. Disse em alto e bom som que havia suportado 2 anos de manipulações, acreditando ingenuamente que aquilo era amor. Contou como tinha sido enganada, como se anulou em nome de uma relação que agora percebia nunca passara de uma prisão disfarçada. Então, encarou-o sem tremer e declarou que ele não passava de um covarde. Lembrou diante de todos que não era ela quem dependia de Renato, mas ele quem devia gratidão. Recordou que tinha sido sua inteligência, sua ousadia e seus contatos que salvaram a empresa dele quando estava à beira da falência. Foi ela quem abriu portas que, sozinho, ele jamais teria conseguido cruzar. A cada palavra, Renato parecia encolher diante dos presentes, como se o peso da verdade fosse esmagando sua pose arrogante. "Hoje não é o meu fim, Renato", disse Lara, sua voz cortante como lâmina. "É o seu." Você se destruiu com as próprias palavras. E então, sem olhar para trás, virou-se e caminhou em direção ao pai, que a esperava de braços abertos. O uniforme de gala de Augusto brilhava sob a luz, mas o que mais chamava a atenção era a mistura de orgulho e alívio em seus olhos. A cena não ficou restrita às paredes da capela. Convidados gravaram o momento e, em poucas horas, o vídeo começou a circular nos bastidores da elite. Em questão de dias, a repercussão se espalhou como fogo em palha seca. Empresários que antes bajulavam Renato romperam contratos. Investidores se afastaram, antigos aliados o ignoraram. Sua reputação, construída em aparências e soberba, desmoronou como um castelo de cartas exposto a uma tempestade. Enquanto isso, Lara florescia. Depois do escândalo, voltou ao trabalho com determinação ainda maior. Encontrou propósito em sua própria dor e transformou a ferida em combustível. Em pouco tempo, tornou-se uma advogada respeitada, referência na defesa de mulheres vítimas de abusos psicológicos e relacionamentos destrutivos. Sua história se espalhou além da sua cidade, inspirando outras mulheres a romperem ciclos de silêncio e submissão. Um ano depois, no mesmo cenário onde quase se casou, a fazenda que antes guardava memórias de humilhação, Lara subiu ao palco para receber um prêmio pelo seu trabalho social. A ironia do destino não passou despercebida. No lugar onde quase foi destruída, agora era celebrada. Diante dela, sentados entre a plateia, estavam muitos dos que haviam testemunhado sua dor. Mas desta vez, os olhares eram de respeito, admiração e até reverência. No discurso, Lara surpreendeu.
Agradeceu ao pai pela força e proteção incondicionais, mas também mencionou Renato. Disse que, paradoxalmente, devia a ele a descoberta de sua verdadeira força, que foi através da dor causada por ele que entendeu que merecia mais, que aprendeu a não aceitar menos do que dignidade. A plateia se levantou em aplausos, tocada pela coragem daquela mulher que transformara feridas em vitória. No meio da multidão, o coronel Augusto aplaudia de pé, com lágrimas discretas nos olhos. Não via mais a filha frágil que conduzira ao altar, mas uma mulher completa, dona de si mesma. Uma mulher que soube transformar humilhação em sabedoria, mágoa em força e traição em triunfo. E no fundo, todos entenderam que a melhor vingança de Lara não foi expor Renato, nem assistir ao colapso da sua reputação. A verdadeira vingança foi seguir em frente, reconstruir a vida com dignidade e provar que ninguém pode roubar o brilho de quem escolhe não se curvar. A dignidade, afinal, não se perde quando alguém tenta destruí-la. Ela se fortalece e se transforma no maior legado,